Saca só no que dá para criar somente com o sintetizador Mini Synth. Então aqui nós temos um som que simula algo parecido com aqueles jogos de videogame do Super Nintendo ou do Mega Drive. Nós temos uma banda aqui: bumbo, caixa, chimbal, baixo, órgão e guitarra. Neste vídeo eu vou ensinar para vocês como a gente pode manipular a síntese sonora e emularmos e criarmos sons que existem por aí. Vem comigo que eu vou ensinar isso para vocês. Bom, então aqui eu já tenho criado aqui cada um dos instrumentos usando o MiniSynth e já até renomeei aqui cada função que eles vão fazer, tá? Importante aqui a gente deixar cada um num canal separado para que a gente possa incluir alguns outros plugins e também mixar o som para tentar simular algo próximo ao som original, como se tivesse gravado algo orgânico e não feito em MIDI, em sintetizador, tá? Vamos começar aqui então com o kick, tá? O kick é o seguinte: como waveform, eu considero que a melhor opção seria essa opção aqui, Super Sol, tá? Essa daqui. O transpose nós vamos descer toda a entonação, até o -12, para ficar bem grave. O modifier aqui a gente sobe até 100%. Tá? O noise aqui a gente deixa zerado e nada muda. Tá? Agora vamos falar aqui na parte de envelope. Tá? Quando a gente pensa em um bumbo, então a gente pensa em algo que ocorre rápido, não é um som constante como esse. Então eu não posso fazer um som que ele tenha uma duração tão longa. Então aqui no caso a gente tem que ter um sustain praticamente zerado, não é um som que vai ter uma longa sustentação, e um decay bem baixo. Tá. Talvez algo aqui. Isso, algo próximo a isso. É somente algo rápido, não tem uma duração tão longa. Tá. Aqui na parte de filtro. Aqui ainda o som tá sujo e tá com harmônicos, né? Então a gente coloca um cutoff para tirar esses sons agudos. Talvez aqui. Aumentem um pouquinho aqui o sustain. Mas bem pouca coisa, tá? Porque senão ele vai ficar longo. E o cutoff aqui ligado. Ok. Aqui, quando eu falo do filtro do envelope, eu acho que aqui a gente pode deixar ele com um decay em 20.5, mais ou menos. Aqui a gente pode zerar. E um amount mais ou menos em uns 30. Sobre LFO, a gente deixa aqui no Square, tá? O Rate a gente deixa isso daqui e o amount a gente aumenta mais ou menos para uns 4. Agora aqui na distorção a gente vai usar um pouco de overdrive. Para tentar simular a pele, como aquele som que está dando uma continuidade. Então se eu desligar, ele perde a potência, mas se eu coloco aqui, eu tenho a simulação parecendo na pele, fazendo aquele puff, puff, tá? Quando eu falo aqui de mix, o que eu recomendo aqui pegar? Um equalizador, tá? Para a gente ter as frequências graves aqui. Então aqui eu vou deixar já até isso daqui funcionando, para a gente poder já mixar aqui o som. Então a primeira coisa que eu vou fazer é retirar frequências agudas. E dar destaque nas frequências graves. Aqui também eu vou usar uma outra ferramenta que chama Low Lifter. Acho que é essa daqui. Isso. Que aqui eu vou dar
mais presença para o sinal grave. Para que a gente possa ter maior sinal aqui de som grave. Acho que mais ou menos isso daqui deve estar bom, eu acho. Beleza. Então aqui nós temos criados aqui o som de bumbo, tá? Agora vamos fazer agora o som da caixa. Bom, agora nós vamos trabalhar em cima da caixa, tá? Quando a gente pensa no som, nessa criação de som, eu acho importante vocês sempre pensarem também como é que é a questão da durabilidade do som e fuçarem no tipo de onda que vocês querem alcançar, tá? Isso é extremamente fundamental, tá? Então aqui eu acho que no caso da caixa o formato sol atende, tá? O noise eu vou deixar em 100%, que é esse som aqui que fica com ruído branco. Por que eu acredito que esse noise ele tem que estar? Porque a caixa ela tem esteira e a esteira tem um som chiado. Então a ideia aqui é trazer esse som aqui chiado, tá? Mesma lógica que a gente teve no bumbo. O som da caixa não é um som que dura muito, é um som curto. Então a gente não pode ter um som que tem uma longa duração. Então a gente vai deixar aqui também um decay também baixo. Ó. Tá? Já começa a ficar algo mais parecido aqui, tá? Aqui a gente não mexe nada e na parte de efeito a gente vai ligar um chorus, tá? Então aqui a mix a gente pode deixar mais ou menos aqui 54, tá? Aproximadamente. E o rate aqui a gente deixa mais ou menos em 51, tá? E o mod aqui acredito que pode deixar desligado, para dar esse som mais estéreo da caixa, tá batendo, tá? Então aqui a gente tem então criado o som da caixa, tá? Vamos colocar aqui na batida aqui para a gente ter uma ideia mais ou menos como é que ficaria. Então ficaria assim. Aumentar um pouquinho a velocidade, né? Para não ficar tão lento, talvez uns 160 BPM. Acho que aqui a gente pode reduzir um pouquinho o efeito aqui do ruído branco. Para não ficar tão... Eu vou desligar aqui. Tirar o release. Era o release que estava atrapalhando. Pronto. Por que o release estava atrapalhando e dando essa sonoridade contínua? Porque ele estava entendendo que tinha algum som que continuava. Ó. Então meu sustain e o release, eles tinham um pouquinho ali de som. E se eu deixasse esse ruído branco, ele ia continuar. Então eu tive que zerar tudo para dizer, olha, eu só quero esse som somente, rapidamente e se encerra, tá? Então a gente tem que ficar atento nisso daí. Por isso que eu estava estranhando aqui esse ruído. Tá, eu acho que essa configuração aqui tá ok, maravilha. Agora nós vamos criar o nosso hatch, ou hi-hat, ou chimbal, tá? Que também é a mesma lógica. Não é um som que vai muito longe, tá? É um som curto também, né? A gente está falando de uma bateria, um som percussivo, tá? Aqui o que eu acredito que encaixa é o pulse, tá? Melhor opção que tem. O noise aqui, deixar em 100%, tá? Porque o chimbal, ele tem chiado, ele tem o tch do chimbal, tá? O transpose aqui deixa bem agudo, já que a ideia é ter um som bem agudo aqui também, tá? E o modifier também aqui eu vou subir também para 100%. Ainda está longe do que o que a gente tá pensando aqui, tá? O envelope a gente pode deixar em 2 aqui. O decay a gente cai bastante. Deixa aqui mais ou menos em 15, né? Aproximadamente isso. O sustain zerado para não ter aquela continuação daquele som que está acontecendo. E o release e o sustain aqui, o sustain zerado. É isso aí. O release, perdão, o sustain que é zerado, tá? O release, vamos ver aqui um pouquinho de release. O release, o sustain a gente aumenta um pouquinho aqui. Para dar aquela sensação do chimbal chiando, né? Aqui foi muito. Então, 1. Então, mais ou menos 1 aqui do sustain. E 3.5 do release para dar a sensação de tipo do tss, tem uma... É que aqui eu estou segurando, mas quando a gente aperta aqui o som continua um pouquinho, tá? Aqui na parte de filtro a gente pode adicionar um pouco de ressonância. Ó, tá?
Aqui fica muito, talvez aqui, vai ficar mais... demonstrar mais ainda, talvez, as frequências mais agudas aqui, tá? Legal. E aqui na parte de efeito a gente pode colocar um overdrive também, para trazer mais harmônicos para essa música aqui, tá? Então aqui a gente pode deixar o overdrive mais ou menos em uns 30. Ó. Então aqui a gente já começa a ter aqui já mais uma informação aqui legal aqui de uma distorção um pouco maior, tá? Bom, agora vamos colocar aqui o nosso chimbal, tá? Vamos colocar um em cada um aqui. A parte aqui preenche a cada 2 steps, é esse daqui. Pronto, vamos lá. Aqui o que eu fiz foi clicar com o botão direito e colocar, ó, preenche a cada 2 steps. Então a cada 2 ele vai colocar aqui o chimbal. Opa, tá chiando aqui. E é o chimbal. Então a gente tem que reduzir aqui o release. Talvez o sustain também. É, melhor tirar. Tá, então aqui a gente tem a banda formada, tá? Com o release não ficou tão bom não, porque é um chiado muito constante por causa do ruído branco, tá? Então aqui a gente tem basicamente criado a parte percussiva, né? Agora nós vamos trabalhar em cima do baixo, tá? Então vamos aqui trabalhar com o baixo. Quando a gente vai criar um baixo, eu achei que esse som aqui, o Death Saw, é o que melhor se encaixa, tá? Para esse tipo de desenho aqui. O Modifier mais ou menos em uns 50%, tá? O Transpose em menos 12, já que a gente está falando de um som bem grave, é o baixo. Tá? Maravilha. Aí, o que a gente vai vir aqui? Nós vamos aqui no envelope, tá? Então, a gente deixa tudo isso daqui desligado, já que o som do baixo tem que ser algo seco. Filtra. Vamos filtrar, né? Claro, tem que ter um baixo, então a gente tem que tirar todas essas frequências agudas. Tá? E talvez em efeito aqui a gente pode colocar um chorus. Para dar uma sensação de mais amplitude, né? Desse baixo aqui. O mix a gente pode deixar ele em 100% aqui. O rate aqui mais ou menos em uns 32. E aqui em 12 talvez. Tá. E aí, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Pegar aqui e colocar mais algumas... a gente poder mixar, né? Para deixar mais grave, então, aqui. Então, aqui o que eu recomendo vamos colocar mais frequências graves aqui. Deixa eu deixar a oitava aqui. Pronto. Então, trazer aqui frequências mais graves, talvez cortar as agudas. Ó. A gente pode trazer um pouco mais de presença também para esse baixo aqui, usando o Sound Gooser aqui, mas algo bem pouco dele, tá? Acho que mais ou menos aqui tá bom, tá? Então aqui a gente pode vir aqui no baixo e colocar as notas desse baixo. Claro que tem que ser algo bem grave, né? Talvez aqui. Aqui pode colocar aqui, aqui. Então vamos ver mais ou menos como é que ficou isso daqui. Claro, a gente pode melhorar isso daqui, né? Tá bom. A criatividade é o limite de vocês. Então aqui, pronto, nós criamos aqui um baixo agora para esse som, tá? Agora vamos trabalhar em cima do órgão, tá? O órgão aqui, eu acredito que o que mais encaixa é esse spread aqui, né?
Aqui, no caso do transpose, a gente deixa mais ou menos em 8, positivo, né? O modifier aqui a gente coloca mais ou menos em 62, aqui aproximadamente, né? 60, 62. Deixa aqui poly para vocês poderem fazer acorde, né? Importante. Nos outros a gente sabe que é um som mono, não vou ficar fazendo poly. Aqui o correto seria nos outros a gente colocar em mono também o som, mas tudo bem. Não vem aqui ao caso todo esse pente fino, mas é importante vocês saberem. Agora aqui no poly, sim, porque eu vou fazer acorde, então eu preciso ter polifonia aqui, tá? Agora vamos aqui no envelope. Aqui o ataque a gente pode deixar algo bem baixinho mesmo, que já tem, tá? Aqui a gente mantém em 100% e o Release Sync. Então esse modelo aqui já está excelente, que é o padrão que o próprio MiniSynth já trouxe já, tá? Agora aqui a gente pode acrescentar talvez um pouquinho de ressonância e de cutoff. Ó, o keyboard aqui a gente pode aumentar. Aqui a gente pode pensar exatamente qual que é o som que mais agrada a cada um aqui. Mais grave, ou com uma maior sonoridade mais sujeira. Deixa eu subir aqui as oitavas. Ficou melhor. Para mim aqui tá bom, tá? Legal, maravilha. Quando a gente vem aqui no LFO, a gente pode deixar em Square. Não vejo necessidade agora de mexer com a parte do fio, então a gente deixa aqui em Square, o rate 1.1 aqui mesmo, tá? O modificador do oscilador e um aqui no Amount. Algo bem pouquinho mesmo, tá? Só pra gente ter uma... Senão vai ficar muita mudança. Então pra ter só uma pequena desafinação aqui. Mudança, né, na verdade, na onda, tá? Aqui na parte de efeito a gente pode usar um chorus para dar esse efeito de mais amplitude pro som aqui, talvez um 56 aqui no chorus. O mod a gente deixa mais ou menos aqui em 25, tá? E a mix a gente deixa em 100%. Tá? Talvez aqui ele tenha ficado um pouquinho alto, né, pro som aqui, a gente pode abaixar talvez um pouquinho. Então aqui eu fiz aqui Ré, 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 Lá, Ré. Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer aqui. Então aqui eu vou abrir o Piano Roll, eu vou colocar aqui um som de Ré. Eu vou deixar aqui um Ré maior, vamos ver, e um Lá. Vamos ver aqui como é que ficaria aqui se eu desse o play aqui. Ficou muito grave. Então aqui eu acho que a gente pode subir um pouco. Deixar mais agudo. Talvez até um pouco mais. Aqui ficou melhor. Então aqui Ré. Talvez copiar aqui para deixar aqui um Rézinho aqui também. Talvez aqui subir para Lá. Que acho que a próxima nota que eu faço aqui é Lá, né? Depois eu fecho aqui. Eu vou deixar desse jeito assim mesmo. Vamos ver como é que fica. Muito alto. Então pronto aqui. Eu dei um som de órgão aqui, simulado aqui um som de órgão criado. Vou baixar um pouco mais. Beleza, agora vamos lá para fazer um som aqui de guitarra, tá? Se tratando de som de guitarra, o que eu acho melhor se enquadra esse spread aqui com a quinta, tá? Só isso aqui que a gente mexe. Aqui no envelope também a gente deixa aqui um decay um pouco mais ou menos em 50 aproximadamente, tá? E um sustain aqui um pouquinho em 24 para ter como se fosse uma continuação aqui do som. E o release a gente pode deixar aqui mais ou menos em uns 30, tá? Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Eu quero que, como se esse som ele continuasse, como se talvez a pessoa tivesse tocado a guitarra e o som tivesse continuação. A gente pode até aumentar um pouco mais aqui, para ter como se fosse como se fosse algo simulado, mas querendo dizer que aquele acorde que ele fez ali está continuando. Mas vamos ver mais ou menos como é que fica isso daqui, tá? E aí a gente vai para a parte de efeito, tá? Vamos usar novamente aqui o chorus aqui, que foi campeão aqui de uso aqui. O mod pode dar mais ou menos em 48 aqui, tá? Mod não, desculpa, o rate, tá? Mais ou menos aqui como tá. O mod a gente deixa em 28, a gente desce um pouco esse daqui. E o mix a gente deixa mais ou menos aqui em uns 60, tá?
Agora vamos colocar distorção, né? Afinal de contas a gente precisa de distorção. Distorção a gente liga aqui e deixa mais ou menos uns... mais ou menos aqui nisso daqui, tá? O som tá bem alto, então a gente tem que abaixar o som para não ficar poluído. Tá? E aqui a gente coloca aqui, podemos colocar aqui num Ré. Aqui a gente pode colocar num Ré e num Lá para tentar simular aqui um power chord, né? A gente pode fazer assim dessa forma. Que a gente pode copiar. Eu vou tentar fazer aqui para não chocar tanto com o som. Vamos ver como é que fica, que se fica legal. Tá? Mais ou menos aqui. Vamos ver como é que ficou. Ah, beleza. Pronto. Bom, é claro que aqui foi algo muito simples feito. Você tem que imaginar como é que é o som para ver como é que vai trabalhar com o envelope com ele. E aqui você coloca a onda conforme você vai fuçando que mais se adequa ao tipo de som que você está querendo buscar. A dica que eu dou, a primeira coisa que vocês devem fazer, por exemplo, se eu vou pensar no kick, antes de pensar na onda sonora ou qualquer um dos instrumentos, a primeira coisa que eu pensaria é no envelope. Como que é a duração desse som? É um som que dura muito? É um som que dura pouco? Ele é curto? Ele é longo? Ele tem um release ali que deixa aquele som suando por muito tempo ou não. Depois disso, a gente pode vir trabalhar nos outros elementos. Então aí eu vou trabalhar com o tipo de onda que se adequa mais àquele som e como eu quero que continue, tá? Então aqui, né? Temos aqui o nosso somzinho aqui do show aqui do jogo do Mario, né? Que poderia estar numa tela do Mario, né? Não sei, algum jogo do tipo, tá? E com isso o que eu queria demonstrar para vocês é o seguinte, o céu é o limite. E a síntese sonora a gente pode usar para criar o que vocês quiserem. E basicamente é isso que eu quis mostrar para vocês. Então me despeço de vocês ao som que nós criamos aqui, estilo 8-bit, feito somente em sintetizador. Um abraço e até a próxima.